Pessoal, feliz 2026. Estamos de volta com o nosso AsaCast. Esse ano nós temos temas especiais preparados para vocês. O tema escolhido hoje é divórcio, guarda, partilha de bens. E eu estou com uma convidada muito especial. Eu sou a doutora Bianca, atuo aqui no escritório com a pasta de família. Olá, doutora Bianca, eu sou a doutora Solimar, com várias atuações no direito civil. E realmente, divórcio ele é um tema bem sensível, um tema bem delicado, e enquanto operadores do direito, na verdade, a gente precisa dar alguns esclarecimentos. Eu digo que ele é um pouco delicado quando você não tem os esclarecimentos necessários, e é isso que a gente vai colocar um pouco aqui, conversar sobre algumas situações que tendem a facilitar esse momento. Exato, nós estamos aqui para orientar os clientes, às vezes ser um pouquinho psicólogo também, eu que atuo muito no direito de família. Os clientes normalmente procuram a gente ali na flor da emoção, seja para divórcio, seja para guarda. Então a gente tem que colocar o cliente para respirar e da melhor maneira possível ouvir e atender aquele cliente, né? Orientando, olha, siga esse caminho, não faça isso, o senhor pode se prejudicar, a senhora pode se prejudicar. Então esse atendimento de família, ele é um atendimento que envolve muita intimidade. Então, você tem ali que ouvir, às vezes, a intimidade do casal, questão de rotina dos filhos, lado financeiro, né? A gente pede sempre dados de empresa, enfim. Então, são dados muito sensíveis. Então, nesse momento, a gente tem que acolher o cliente e, claro, né, ter a nossa atuação ali pautada sempre na ética para orientar da melhor maneira possível quem nos procura. Eu costumo dizer que as audiências de família, elas são as mais difíceis justamente por conta disso, né, doutora Bianca? Tem muito a questão do emocional envolvido naquela. Então, eu costumo dizer que as audiências de família sempre são bem complicadas, doutora Bianca, bem delicadas, justamente por conta dessa situação, por conta do emocional envolvido naquele momento, né? Sempre estão à flor da pele, geralmente é o casal, e na maioria das vezes não há muito consenso. Exato. Então tem um litígio ali e tem um emocional no meio, tem partilha de bens, tem a questão patrimonial envolvida. Tem os filhos. E mais importante, a questão dos filhos, né? Quando tem filhos menores, que é uma questão ainda mais delicada. Umas décadas atrás, existia muito pensamento de casar e não poder viver eternamente com aquela pessoa. Então se tinha muito isso, né? A própria legislação acompanhava isso. E, posteriormente, com o avanço das relações sociais, isso mudou. Os casais, atualmente... Então, antes era muito comum não se preocupar muito com a questão pós-divórcio. Casou para sempre. Exatamente, pós-casamento. Exatamente, pós-casamento. Não existia, né, a figura do divórcio, né, na própria legislação. Então, com o acompanhamento da evolução da sociedade, a questão jurídica também precisou evoluir. Daí surgiu a questão do divórcio, né, veio a lei de 1977, que possibilitou, que já trouxe a questão do divórcio, da separação judicial. Antes o nosso sistema ele era binário, né, tinha primeiro a separação e depois o divórcio. E essa questão, eu sempre vi que dificultava um pouco mais esse momento, que por si só já é um momento difícil, já é um momento delicado, porque primeiro os casais tinham que separar, ter um tempo, esperar um tempo, para posteriormente ter a questão do divórcio. Então o Estado, a legislação, ele só fazia prolongar esse sofrimento dos casais, né? Então, existia tudo isso. E, claro, ainda existia aquela questão de culpa, de definir essa situação. E não existia essa questão por exemplo, do amor terminou. Não existia, sempre tinha que ter uma culpa. E aí, novamente, uma nova evolução, e agora com a emenda constitucional de 66, que possibilitou o divórcio direto, né, com o anseio da sociedade. Penso que a partir desse momento, os casais já começaram a pensar, pós-casamento, o que pode acontecer? Aquela visão do felizes para sempre, ou até que a morte os separe? Não, já se teve mais agora uma questão de viver, de ter felicidade, né? Eu acho que a questão da mulher na sociedade também trouxe muito essa questão, né, da mulher. Antes ela era muito acomodada ali no casamento, vivia pro lar, pros filhos,
E atualmente não, a mulher quer outras situações, ela não fica mais acomodada. Se ela percebe que tem uma relação, na relação, ela não está tendo um companheirismo, né? Mesmo a questão da violência doméstica também, ela tende a já pensar no divórcio. E também prova disso, doutora Bianca, é que os pactos antinupciais, eles também têm aumentado, né? Aumentaram muito, ou seja, antes do casamento, os casais, eles já estão preocupados com isso. O que vai acontecer no casamento e, se não der certo, o que acontecerá no pós-casamento. Então, eu acho que essa evolução, ela veio, né, a evolução da própria sociedade, e aí a emenda constitucional de 66, ela vem regulamentar isso, né, deixar uma coisa mais delicada. A emenda constitucional veio para regulamentar isso e tentar amenizar esse momento e tentar deixar mais às claras. Sim. Quando a gente fala de família, direito de família no Brasil, no geral, nós temos vários momentos históricos, né? Mas qual que é a preocupação do Estado hoje? Isso está previsto constitucionalmente. É a proteção à família. Então, é por isso que o divórcio ele tem esse histórico, né? Sempre se tentou proteger a família. Então, você dava ali aquele tempo, você fazia a separação de corpos, e se não tivesse como aquele casal reatar, aí sim iria para o divórcio. Hoje em dia, essa figura no direito de família ela já mudou, né? Porque a gente tem, por um lado, a intervenção do Estado e outro, a gente tem a autonomia das partes. Então, agora o Estado está ficando um pouquinho mais de lado, ainda existe sim essa preocupação com a família, principalmente com as crianças, adolescentes, mas hoje se leva muito em consideração a autonomia das partes. Muito interessante também o que a doutora Sol falou sobre a mulher. Hoje em dia a mulher já tem um posicionamento diferente. Muitas mulheres estudam, muitas mulheres trabalham, contribuem com a renda de casa, trabalham tanto quanto seu esposo. A gente sabe que hoje em dia o custo de vida está muito alto, então você manter alimentação, casa, filhos, tudo isso tem um custo. Nosso poder aquisitivo, infelizmente, vem diminuindo ao longo dos anos. Então, as mulheres estão, sim, procurando se estudar, se especializar, trabalhar, o que a gente chama, né, ocupar esses espaços que antes eram só masculinos. E isso tem um impacto, inclusive, muito interessante, porque já existem pesquisas que dizem que quanto mais a mulher estuda, mais ela adia a maternidade. Então, hoje isso já é um fato. E isso acaba influenciando também nas nossas escolhas familiares. Então, hoje, poxa, eu quero estudar, eu quero trabalhar, mas e aí o casamento? E a questão dos filhos? Então, existe esse planejamento familiar. Essa questão do adiamento da maternidade, ela também influencia nos relacionamentos interpessoais e também acaba influenciando na sociedade. Então, hoje em dia, a gente está vendo, assim, as mulheres estão indo para a faculdade, estão indo estudar, estão indo para profissões, e essa questão da família está sendo um pouquinho mais adiada. E eu acredito também, doutora Bianca, que as mulheres estão se posicionando, né? Estão ocupando seus espaços no trabalho e também na família, porque antes você via muito aquela sociedade patriarcal mesmo, né, do homem dominando. Enquanto a mulher vem, se posiciona, começa a considerar as suas vontades, e aí uma coisa que a doutora Bianca falou, quanto à questão do Estado, né, ver o bem social, o bem da família. A gente não deixa de ver essa questão da família, mas a autonomia das partes. O Estado, na legislação anterior, a gente vê que o Estado ele intervinha muito no que o casal queria. Né? Hoje, atualmente, o casal se separa de uma forma mais rápida e não está proibido de depois, né, se houver uma reconciliação e tal, mas anteriormente, o Estado, com essa ideia, exatamente, ele prolongava uma situação em que já não havia mais amor e que às vezes só dificultava a vida daquele casal, a vida dos filhos, porque ele meio que obrigava o casal a permanecer unido. Exato. Bom, outra coisa interessante também, né, que saiu um estudo que as mulheres já são a maioria na chefia dos lares aqui do país, né? Isso a gente já, né, concretizou o que a gente já imaginava. O estudo vem um dado científico assim bem bacana, mas a gente entende que a maioria
das mulheres, existem muitas mulheres que chefiam sua própria casa. Até a mudança também, doutora Bianca, na questão do núcleo familiar, né? Hoje tem a mulher que com filho, com uma mãe, com os pais, né? Isso já, a gente já percebe uma alteração, né, daquela família, pai, mãe, filhos. Atualmente a gente já tem uma diversidade muito grande de famílias, do que é considerar, e eu penso que a legislação ela vem proteger, né, ela vem nessa evolução e já vem protegendo a família, independente dos membros. E a gente percebe que atualmente quem está no centro da provisão do lar, geralmente são mulheres. Exato. Então, dito tudo isso, esse cenário geral, vamos ao que interessa, né, doutora Sônia? Vamos lá. Doutora Bianca, então, falando ainda sobre essa questão das famílias, atualmente a gente tem a questão do capital silencioso. O que seria isso? Seria a gente vê na maioria as mulheres, tem uma faixa de homem, mas é pouco, a maioria são mulheres que abdicam do estudo, da sua vida profissional, de uma carreira, em função da família, em função dos filhos. Porque isso acontece mais com as mulheres por conta dos filhos. É muito complicado para uma mulher, quando ela sai de licença maternidade, que ela tem ali o nascimento, que ela tem um contato com o bebê, de depois ela ter que deixar esse filho para voltar ao mercado de trabalho, para voltar ao trabalho, para voltar aos estudos. Isso é muito, muito complicado para a mulher, né? Então, a maioria maioria não, mas muitas acabam abdicando disso em função dos filhos, em função da família, né? Ela não cuida apenas do filho, mas ela cuida do lar. E isso, atualmente, na própria legislação da STJ, ele já vem considerando isso no divórcio. Né? Quando acontece isso, atualmente existia o divórcio e existia só a questão patrimonial, os bens físicos, né? O bem que a gente consideraria ser apurado em termos de patrimônio, ali, que foi adquirido do regime de exatamente. O que acontecia com a mulher que abdicou desse bem? Ela ficava numa condição patrimonial de uma questão mais vulnerável. Né? E atualmente a legislação, principalmente o STJ, ele já vem considerando isso no divórcio, já vem considerando que isso é um patrimônio, né, é um capital silencioso. Sim. Esse trabalho é um trabalho invisível. Então, se você aí na sua casa tem alguém que de manhã levanta mais cedo, faz o seu café, você vai para o seu trabalho, você volta, você almoça, você janta, você tem ali sua roupa lavada, sua casa organizada, alguém fez aquilo. Se não foi sua esposa, se não foi sua mãe, alguém fez aquilo. E pode parecer besteira, mas são pequenos detalhes do dia a dia que as pessoas desconsideram. Então pensa, poxa, a mulher está lá em casa, é ela que faça. E você sai para o seu trabalho, você vive sua vida, você estuda, você trabalha, você cresce na sua carreira, mas com suporte. Alguém teve que ficar em casa, alguém teve que tomar aquela decisão para você almoçar, para você tomar café, para você vir bem vestido para o seu trabalho. Então, existe um avanço nos tribunais de entender que esse trabalho de cuidar do esposo, cuidar dos filhos, às vezes cuidar até dos sogros, né? Acontece muito, né? Da mulher ter que cuidar dos filhos, cuidar do esposo, às vezes cuidar do seu pai, da sua mãe, ou cuidar até dos seus sogros. Invisível, doutora Bianca, porque geralmente quando você vê uma mulher que fica em casa, que faz tudo isso, por exemplo, numa situação de divórcio, vou verificar, mas a mulher ficava em casa, ela não fazia nada. Né? O que fica? Não, fica em casa. E a gente sabe que não, se a gente considerar toda essa jornada, que é uma jornada que às vezes ultrapassa 8 horas, que na maioria exatamente, começa logo cedo e vai terminar, né, bem altas horas. Essa questão por conta desse nome, né, invisível, porque a maioria não conseguia perceber, a maioria da sociedade não conseguia perceber esse trabalho que era desenvolvido pela mulher em casa. Porque a gente já cresce acostumado com essa visão, né? Alguém fica em casa, eu, filha, vou para a escola, meu pai vai para o trabalho e a mãe fica lá em casa. Então a gente cresce achando que isso é comum. Mas você paga, às vezes, uma empregada doméstica. Por que essa empregada doméstica é remunerada para um serviço, mas a sua mãe ou a sua avó, que está ali fazendo as mesmas funções, também não
esse trabalho não é visto com esse mesmo valor. São as mesmas funções, às vezes você está pagando uma empregada doméstica para, enfim, fazer as coisas da casa, lavar roupa, passar pano, cozinhar, e a sua mãe, sua avó, sua esposa está ali exercendo aquelas mesmas funções. Por que você também não dá esse valor? Então, a jurisprudência começou a enxergar isso. Então, às vezes, a mulher abre mão do mercado de trabalho para cuidar dos filhos ali algum tempo, né? Fica ali com os cuidados ao lar. E quando ela quer voltar ao mercado de trabalho, ela sente uma grande dificuldade. Uma coisa é você estar 10 anos direto no mercado de trabalho. Outras coisas é você ter que explicar um lapso temporal ali. Mas por que seu currículo parou no ano X? Aí você tem que dizer, não, eu estava em casa, cuidando dos meus filhos. Imagina, o que você não perdeu, né? Aqui a nossa profissão, por exemplo, ela é uma profissão muito dinâmica. Todo dia a gente está em contato com coisa, é jurisprudência, é legislação, o mundo acontece. E a gente vai acompanhando tudo isso. Aí imagina você parar um período da sua vida e depois para retomar tudo isso, é complicado. É possível sim, mas o mercado de trabalho nem sempre perdoa esse período. Continuando falando sobre a questão do divórcio, doutora Bianca, a gente já falou sobre a questão do casamento, que os casais antes não tinham essa ideia de se pensar na separação, né, unidos até que a morte separe. Então vive a situação, casam, em determinado momento entendem que é melhor que ocorra a separação. E aí vem o momento, concretiza a questão do divórcio. Exato. Né? O que fazer, o que vai acontecer. Inicialmente a gente vai falando da questão dos alimentos, que acontece muito, principalmente na questão quando há filhos menores. Então esses alimentos, é definido isso, né, na questão da separação, quando há a questão do divórcio. Existem alguns temas que precisam ser discutidos na questão do divórcio. A questão dos alimentos, da partilha. A partilha não necessariamente precisa ser no divórcio, mas no momento do divórcio, mais os alimentos, eles precisam ser definidos. Qual genitor que vai suprir, vai prover, né, os alimentos aos filhos. Alguns assuntos que são definidos no divórcio, o principal deles é os alimentos. Então será definido no divórcio qual genitor vai prover os alimentos aos filhos menores. Esse é algo que não tem como fugir, né? Os filhos, eles necessitam desse alimento e a gente sabe que tem aquele rito que na ausência, não havendo inadimplência nesses alimentos, tem o rito da prisão. Exatamente. Quando a gente fala em divórcio, principalmente com filhos, essa questão dos alimentos ela é muito importante. E hoje nós temos a figura dos alimentos para os filhos, que são para subsistência, e nós também temos a figura dos alimentos para a ex-esposa, né, que vem justamente nessas situações onde existe um divórcio, ali uma ruptura abrupta da situação financeira. Então, você, esposa, estava acostumada com um padrão de vida, e de repente com esse divórcio você vê tudo ruim. Principalmente quando era você que ficava em casa, quando você não trabalhava. Você estava ali acostumada com o padrão de vida e tudo mais, de repente aquilo acaba. E como você pode se proteger? Então, hoje em dia, a gente já tem a figura dos alimentos compensatórios, né, que eles são de natureza indenizatória. E eles vêm justamente para te auxiliar nesse momento tão difícil, que é o momento que você vai demonstrar para o juiz qual era o padrão de vida que você tinha naquele casamento. E agora, como é que está a sua situação? Poxa, o casamento acabou, eu estou há tantos anos sem entrar no mercado de trabalho, às vezes eu estou sem especialização, ainda estou com os filhos pequenos. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de pedir esses alimentos. Então, tanto você, mulher, pode pedir alimentos, quanto para os seus filhos. São naturezas diferentes, claro, né? Desde ali a infância até a adolescência, até os 18 anos, os alimentos para os filhos, eles decorrem do poder familiar. Após os 18 anos, já vira o dever de solidariedade. Então, aquele filho, ele tem que justificar. Poxa, eu preciso desses alimentos porque eu estou estudando, porque eu tenho algum problema de saúde, hoje eu não consigo me manter. E, da mesma forma, você, mulher, também pode se utilizar e deve, né, se utilizar dessa figura dos alimentos compensatórios, para você demonstrar ao juiz a sua situação, sua condição financeira,
Eles podem ser pedidos de maneira transitória, então, né, você pode pedir, poxa, eu preciso de pelo menos período de 1 ano, 2 anos para me reorganizar. E além disso, você pode pedir em cima do patrimônio. Então, você esteve ali em casa enquanto seu esposo foi ali trabalhar, né, enfim, adquiriu bens e tudo mais. Então, você também fez parte, né? Você manteve a casa limpa, você manteve tudo em ordem, os filhos. Você esteve ali acompanhando seu esposo na sociedade. A gente sabe que o poder familiar na sociedade, ele tem um peso muito forte. Empresas que têm profissionais que estão ali casados, que frequentam o ciclo social, tudo isso dá um peso de estabilidade, gente. Pode parecer besteira, mas perante a sociedade, você está ali com a sua família, tudo certo, isso cria um peso social muito grande, que agrega também na sua carreira profissional. Então, doutora Bianca, essa questão dos alimentos para os filhos, né, questão inquestionável, a questão... Claro. De filhos, que aí é para prover, só existe esse para os filhos. Para a ex-mulher, nós temos, que também pode ser para subsistência, mas também existem esses compensatórios, que é justamente em função daquilo que a gente vinha falando, a mulher que abre mão e fica em casa, né? E aí, nesse momento, como ela vai se manter? Exato. E depois, como ela, um tempo para que ela consiga voltar, como a senhora bem colocou, eles são pedidos por um certo tempo. Existe um prazo para isso, que é justamente esse tempo, esse prazo para que ela, a regra geral é isso, que a mulher consiga voltar ao mercado de trabalho, né, estudar, enfim, ter o seu retorno ao mercado de trabalho. Esses são, claro, existem aqueles casos, no caso de uma... questão de saúde, que a mulher já não vai mais conseguir voltar. Exatamente, né? Mas a regra é que ele seja por um prazo determinado, é esse prazo para que ela consiga ter a sua própria subsistência. Exatamente. Seguindo mais um pouco, né? Agora a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Mas é um tema que dá muita confusão. Guarda. Guarda e direito de convivência. Aqui no escritório nós temos clientes que lutam muito pelos seus filhos, né? E toda vez que eu vejo isso, né, uma parte de mim fica muito feliz, porque a gente sabe que aqui no Brasil existe um índice muito alto de abandono, sim, né? Sim. Então, às vezes, você tem ali um relacionamento com uma pessoa, não dura muito, você acaba tendo um filho, e é muito comum a gente ver esse filho acabar sendo abandonado. Isso é muito triste. Então, a gente vai lá, tem que cobrar os alimentos, que é uma situação que a gente vê, desgasta muito. Então, nós atendemos clientes aqui que a gente fica nessa luta, rito da prisão, rito da penhora, poxa, atualiza o débito, e o pai tenta fugir dessa responsabilidade de pagar aqueles alimentos. Então, são situações assim muito delicadas. Mas nós também temos pais e mães nota 10 aqui, que alegram meu coração, né, que lutam de fato pela felicidade dos seus filhos. Isso é muito importante porque nós temos um princípio basilar no direito de família, né, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, quando a gente faz nossos atendimentos aqui, a gente sempre deixa muito claro, olha, a situação do seu filho, da sua filha é dessa forma, a gente tem que pensar sempre no que é melhor para ele. Às vezes a gente consegue diálogo com a outra parte, né? Nós aqui gostamos muito de conciliação, mas às vezes não é possível. Então, a gente fica numa discussão judicial, num impasse muito grande. E também, um pouco falando sobre essa questão de guarda, doutora Bianca, já era muito comum, né, nas décadas anteriores, a guarda ficar unilateralmente com a mulher. Sim. Né? E o que também deixa a gente bem feliz, e que ultimamente as próprias pesquisas elas vêm falando isso, atualmente superou, acho que no ano de 2024, a pesquisa do IBGE, a guarda compartilhada superou a guarda unilateral, o que é muito benéfico para a criança, como a senhora citou, né, a questão do direito civil, do benefício da criança. Então, atualmente, a gente vê um aumento da questão da guarda compartilhada, em que a criança ela tem contato com os 2 genitores, e que os 2 genitores eles também ficam responsáveis pelo sustento e pela proteção daquela criança. Todas as decisões são tomadas em conjunto. Então, hoje em dia, na verdade, a regra geral é a guarda compartilhada. Sim. A exceção já é a guarda unilateral, onde apenas um genitor vai decidir sobre a criança.
Mas são casos muito específicos, ou quando o pai ou a mãe abre mão, né, daquela guarda, ou então em situações assim de perigo e tudo mais, onde se comprova que aquele genitor não vai fazer tão bem para aquela criança, para aquele adolescente. Mas são casos muito específicos. E ainda que haja guarda unilateral, por exemplo, um pai que viaja, né, que ele entenda que o benefício melhor para aquela criança é que ela fique unilateralmente com um dos dois genitores, no caso do pai viajando, a mãe. E aí surge o direito de convivência, né, independente do regime de guarda. Mesmo que o pai abra mão ali, ou a mãe, né, ainda é possível, né, definir regime de convivência, que normalmente são os finais de semana alternados, metade das férias, feriados, aniversários. Então, mesmo que o pai ou a mãe não detenha ali aquela guarda compartilhada, ainda assim é possível ele conviver com aquele filho, de novo, desde que não tenha nenhum risco para aquela criança ou aquele adolescente. Então, cada caso é um caso. Mas, em regra geral, essa convivência familiar é muito boa, então a gente sempre aconselha, né? Por mais que, às vezes, você esteja em uma situação muito difícil com aquela outra parte, mas tentem sempre manter o diálogo. Eu sei que existem situações aqui no escritório, a gente acompanha de tudo um pouco, né? Pais que se dão bem e pais que não conseguem manter esse diálogo. Então, sempre tem ali uma troca de farpa e tudo mais. Então, a gente aconselha, respire fundo, pense no seu filho, mantenha a calma, respire, conte até 10 vezes antes de responder, né? Evite ser grosseiro. Eu sei que às vezes é difícil, né? Quando a gente fala de direito de família, toca num lugar muito íntimo mesmo. É algo assim muito íntimo. E envolvendo filhos, ainda mais complicado. Exatamente. Né? Às vezes existe discordância na criação, escola, filosofia de vida e tudo mais. Então, nós, como advogados, estamos aqui para orientar. De novo, a gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue fazer milagre, né? Muita coisa tem que ser resolvida entre os pais. É muito ruim quando a gente tem que levar tantas situações para o judiciário, porque aí o juiz que vai decidir. Então, é o famoso juiz que vai bater o martelo, sim, né? Sim. Mas nem sempre isso é legal. Toda vez o juiz tem que ficar decidindo pequenos detalhezinhos. O ideal é que as partes, de comum acordo, entrem em consenso pensando no bem-estar daquele filho. Se não for possível, em último caso, a gente tem que levar para o judiciário, não tem jeito. Mas a nossa orientação é essa, né? Sempre pense no seu filho, na sua filha, sempre tente manter ali a educação, sim, né? Não vamos perder a classe, vamos manter a classe e tentar sempre pensar no melhor para aquela criança. A gente que está aqui mais próximo dos clientes, né, a gente é o primeiro confidente, né? O cliente liga, ele manda mensagem, ele manda print, olha, doutora, está acontecendo essa situação aqui, como é que eu respondo? Aí, às vezes, a gente tem que ajudar o cliente ali, mas a gente tem que também manter um certo distanciamento, né? Existem questões que eu posso te auxiliar, eu posso te ajudar, mas existem situações que você tem que resolver com você mesmo e com a outra parte. Então a gente fica aqui no direito de família, meu Deus, agora eu sou advogada, agora eu sou psicóloga, a gente fica tentando pesar, porque a gente quer o melhor para o nosso cliente, a gente quer principalmente o melhor para aquela criança. Sim. Eu tenho um apelido aqui no escritório de Nazaré Tedesco. O pessoal brinca muito comigo, né, porque eu digo que eu adoro as minhas crianças, né, o pai, a mãe às vezes manda foto e tal, eu saí com meu filho, enfim, então tô passando férias, e isso muito me alegra. Triste eu fico quando existe conflito, sim, né? Sim. Então, a gente sabe que, na realidade, o conflito, ele vai afetar esse menor, né? Então, sim, a gente entende isso. Os pais entrando em acordo, diminui o sofrimento dos pais, diminui o sofrimento da criança, diminui a questão dos litígios, né? Na própria, como a doutora Bianca falou, levar esse tipo de litígio para o juiz decidir, né? O juiz que não conviveu ali, que não conhece a realidade, exatamente. Então, o ideal é mesmo que na maioria das vezes a gente entende que tem momentos em que realmente não dá, mas que o casal consiga, assim, definir a maioria desses pontos, né, diante de um divórcio. Porque o nosso trabalho vai até um certo ponto. Transitou em julgado, né? Acabou o processo. Exatamente. Tem alguns clientes que acabam virando nossos amigos, né? Enfim. Mas, no geral, da feita que aquele processo se encerra, né? Nosso vínculo, nosso trabalho ali, ele se encerra também, né?
Então, a gente sempre deseja o melhor para os nossos clientes, para aquela criança, a gente sabe que aquela criança vai crescer, vai virar adolescente, vai se formar. E aquele vínculo, o advogado, o trabalho do advogado encerra, mas o vínculo familiar ele vai prosseguir. Exatamente. Então, a gente sempre deseja o melhor. Outra coisa que eu quero falar, que esse dia surgiu aqui, é em relação à adaptação. Nós temos situações aqui no escritório de divórcio em que a gente precisa orientar os pais em relação à adaptação. Muitas vezes eles nos procuram e eles nunca fizeram divórcio, não sabem, né, como funciona. E aí surge essa questão de adaptação da criança, né? Poxa, criança acostumada ali na casa, com pai, mãe, às vezes é uma criancinha muito pequena, então como é que fica essa adaptação, né? Principalmente a mãe, né? Quando é muito pequena, a mãe se desespera, ai doutora, mas minha filha não está acostumada. Sim. E tal. Então, é um período difícil, é um período conturbado, mas é um período de transição. Então, você tem que explicar para o cliente, olha, hoje a sua filha não consegue dormir na casa do pai, tudo bem, mas existe um período de adaptação, daqui mais uns dias ela vai crescer, então é importante que ela tenha essa convivência, né? Então a gente procura ajustar ali num acordo, ou até mesmo no pedido de regularização de guarda e convivência, um período transitório para aquela criança conseguir se acostumar, né, com aquela transição, é uma transição familiar. Então... Eu penso também, doutora Bianca, que é muita conversa dos pais. Por exemplo, uma criança muito pequena, que ainda esteja, por exemplo, no regime de amamentação, então é complicado ela se ausentar, né? Mas isso, como é um período de adaptação, isso precisa ser definido e ser acordado, que vai haver um momento, nesse momento, no entanto, né? Eu falo das crianças menores, nesse momento não é possível, mas que a mãe entenda que vai chegar esse momento, vai acontecer. Exatamente, vai acontecer isso. E faz parte, é uma realidade hoje em dia, né? Então a gente não tem muito para onde fugir, a gente tem que ajudar o cliente ali a se adaptar, né? Dar segurança jurídica, se for o caso, colocar cláusulas ali no acordo, né? Mas a gente já deixa ciente, olha, a criança vai crescer, daqui mais uns dias ela vai conseguir se acostumar com essa nova rotina, ela vai dormir com o pai ama aquela criança, tem responsabilidade, às vezes também, a gente está falando só do pai e mãe, né, mas tem a família extensa, tem os avós, tem os tios, então essa convivência com a família extensa, ela também tem seu valor. Já tive casos aqui no escritório de avós, né, querendo a guarda da neta, então foi assim, uma situação muito delicada, infelizmente, mas com o tempo, graças a Deus, tudo se resolveu, a gente conseguiu fechar um acordo. Então, hoje em dia, não fica mais só presa ali na figura do pai e da mãe, às vezes os avós querem ter aquela presença ativa na vida dos netos. E já caminhando, né, para o nosso último tema, que é o tema, assim, que é mexe com o bolso. Quando mexe com o bolso, é outra dor, né? Partilha de bens. Divórcios são assim, só temas bem dor, sensíveis, né? Você acaba financeiramente prejudicado, tem uma nova configuração familiar, muda a casa, tudo acontece ao mesmo tempo. É muito intenso. Né? Quanto à questão da partilha de bens, esse é um tema delicado. Por quê? De novo, vamos voltar, por exemplo, daquela mulher que ficou em casa, ficou com os cuidados do lar e o esposo saía para trabalhar, construiu império, empresa, tocou os negócios. E na hora do divórcio, o que ela tem? Às vezes ela nem sabe o que ela tem. E aí, quando ela vem procurar a gente, ela diz, doutora, ele tem empresa, tem não sei o quê. Não tenho nada. Eu não tenho nada, ela diz logo, né? Porque ela ficou em casa, ela ficou, né? Ou então, depois do regime de bens, ela já sabe que ela tem direito a alguma coisa, mas ela tem direito ao quê? Tá. Aí ela não sabe nada dos negócios do marido, às vezes tem uma ideia ali, sabe indicar loja e tudo mais, mas como ela não está à frente dos negócios, ou também não tem esse questionamento... O hábito de estar acompanhando, de estar verificando. Aí começam as complicações, né? Então, como é que a gente vai ajudar? E uma coisa que eu sempre falo aqui para os clientes, para quem vai casar e tudo mais, é um conselho, né? Primeiro, você está casando, você não está pensando em se divorciar. E se Deus quiser, Deus vai abençoar seu casamento, vai ficar para sempre. Só que existe uma coisa que pode acontecer que não é o divórcio, é o falecimento. E aí você imagina, você está ali vivendo com seu esposo, você está cuidando da casa, seu esposo está ali à frente dos negócios.
aconteceu? Ele faleceu. Gente, você, mulher ali, você fica perdida. Você fica perdida, porque você não sabe nada, você não sabe onde está o documento. Às vezes, mal sabe quem é o contador da empresa. E aí, a gente fica assim, uma coisa é a pessoa estar viva, né? Enfim, a gente pode... a gente vai, pede para o juiz, pedir para ele exibir documentos e tudo mais. Outra coisa é você ter que procurar do zero. Aí é muito difícil. Olha, a gente encontra situações aqui no escritório que a gente tem que ir atrás de bens e às vezes tem um bem que você até sabe, não, ele vendeu para outra pessoa, mas aí você depende de prova testemunhal, porque não, aquele bem não está registrado no cartório, às vezes é só um contrato de compra e venda, às vezes você não sabe onde é que está aquele contrato de compra e venda de gaveta, e aí vira uma confusão. Então a dica que eu sempre dou é, gente, seu esposo fez algum negócio, vai lá, faz um scanner, põe numa pasta online, tira a cópia, deixa aquilo guardado. Porque é dos dois, ou você vai precisar disso para um divórcio, ou você vai precisar isso para um inventário. Isso é um fato. Felizes para sempre, ele tem um prazo. Ou é no divórcio, ou é no falecimento. Então fica aqui a nossa primeira dica de vida. Você casou, reúna a documentação. Saiba dos negócios, saiba quem é. Pergunte, esteja, né, assuma mesmo seu papel ali na questão da sociedade conjugal. Exatamente, você não precisa saber todos os detalhes, mas minimamente você precisa saber com quem aquela pessoa está fazendo negócios, reunir documentação, comprou uma casa, fez contrato de financiamento, tem a cópia do financiamento, fez seguro, saiba quais são os seguros, capital social, CNPJ de empresa. Muitas coisas a gente consegue pedir online, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue pedir lá na Jusepa contrato social, a gente pede certidão e tudo mais. Então, existem meios de buscas que a gente consegue fazer. Alguns a gente consegue fazer aqui pelo escritório, na nossa atuação com o advogado, mas outros só o juiz vai conseguir. Na verdade, doutora Bianca, se ela tiver esse acompanhamento, na realidade ela reduz tempo, reduz gastos, porque essas certidões, tudo isso tem valor. Cartório, tem certidões que tem prazo, né? Tem algumas certidões já vem com prazo, então você precisa correr mesmo para agilizar aquilo dali. Então economiza tempo, economiza dinheiro, e aí ela participando e sabendo disso, sabendo indicar, sabendo dessas situações que ocorrem. Exato, porque nós advogados nós trabalhamos com documentos. Se eu não consigo apresentar para o juiz, eu tenho que requerer para o juiz, para ele enviar ofício para banco, enfim. E aí, a partir disso, a gente consegue reunir aquela documentação e ver, tanto no caso do inventário, quanto no divórcio, que é o nosso tema principal hoje, o que foi arrecadado ali, né, dependendo do regime de bens, o que foi arrecadado ali durante aquele período, o que vai para você, o que vai ficar com ele, se é possível fazer um acordo para colocar alguns daqueles bens, transferir para os filhos, né? Então é muito comum a gente ver esse divórcio, né? Então às vezes o pai diz, não, olha, eu não vou deixar a casa para você, mas eu abro mão da minha parte, vou dar para os nossos filhos, você pode ficar com cláusula de usufruto. Gente, cláusula de usufruto é muito bom, tá? É um negócio assim fantástico que existe e que salva vidas, né? Então às vezes você pode fazer ali um acordo. Aquela casa, ela pode ficar ali, né? A propriedade pode ser passada para os seus filhos, mas você fica com aquela cláusula de usufruto. Então, você vai ter o resto da sua vida para viver ali, né? Para usufruir daquele bem. Então, o dia que você falecer, aqueles bens vão voltar para os seus filhos, né? Porque eles ficam com a propriedade, você só fica com o usufruto. Então, existem mecanismos, tanto para você se proteger, para reunir documentação, quanto para fazer acordo, verificar o que vai lhe pertencer daquele casamento, o que vai ficar para outra parte, o que é possível de repente passar para os seus filhos e assim, protege todo mundo. Cada um sai com o que é seu e pronto. E a gente, é importante também destacar, doutora Bianca, que tem cada caso, né, tem situações diferentes, então é importante verificar o tipo de regime de bens, se existe. Então, existe uma variável. O importante a gente falar é que cada caso ele precisa ser estudado, cada caso ele precisa ser avaliado para que a gente possa indicar quais são os melhores caminhos. Exato. A gente vai indicar os caminhos baseado na situação concreta que é levada ao profissional. Exatamente. Então, a nossa preocupação aqui é sempre orientar. Então, nós temos essa preocupação de realmente orientar os nossos clientes. Poxa, que tipo de negócio ele faz, qual é a empresa, vamos buscar o CNPJ, vamos pegar as certidões na Jusepa,
vamos verificar se tem alguma ação judicial em curso, uma execução, alguma coisa. A gente faz essa reunião, né? A gente vira uma espécie de dossiê patrimonial, precisa, né? Que a gente precisa reunir tudo isso para tomar uma decisão, para a gente dizer, olha, isso aqui vai ser seu, isso aqui a gente pode negociar e tudo mais. Mas, de novo, depende de cada caso. Peço que vocês sempre tenham em mente que o casamento é bom, o casamento ele pode trazer muita coisa boa, né? Mas da feita que ele se desfaz, às vezes as pessoas mudam. Sim. Então, tomar realmente esse cuidado, né? A gente vê muito essa questão de ocultação de bens. Então, a gente vê os clientes passando por violência doméstica, violência patrimonial. Então, acabou o casamento, nossa, aí começa, some com dinheiro em conta, enfim, vai buscar um monte de coisa dentro da casa, e isso não é conversado previamente, então todo mundo está ali com a cabeça quente. Nosso papel como advogado é orientar, e se for necessário, tomar uma medida judicial mais drástica, né? Então, encaminhar aquela mulher para a delegacia da mulher, para pedir medida protetiva e tudo mais. São situações chatas, mas, de novo, a gente quer resguardar aquela pessoa. Sim, então, se ela está correndo risco de vida, a gente não pode medir tempo. Vamos correr atrás, vamos fazer uma medida protetiva, vamos informar o juiz. Hoje já tem um julgamento com perspectiva de gênero. Então, essa condição da mulher na sociedade, ela é levada em consideração, principalmente quando tem violência doméstica e filhos menores. É um sistema que ele é pensado para resguardar a mulher. É um protocolo, né, doutora Bianca? Existe protocolo, justamente, que é justamente para proteger, protocolo higiênico, que é para proteger a questão da situação da mulher. Antes, muito vulnerável, né, deixava a mulher numa situação muito vulnerável, e hoje não, já existe toda uma rede que protege a mulher. Quando aquela mulher está em situação de risco real, os filhos, então, hoje a gente tem medidas que a gente pode adotar, né, para resguardar patrimônio, enfim, resguardar a integridade física, que é o principal, né? Os bens a gente vai recuperando e tudo mais, existem outras formas, mas a vida, ela não tem como se recuperar se acontecer algo. Sim. Espero que essa conversa tenha sido esclarecedora, né, para vocês. Aqui alguns conselhos que ficam, né, guarde seus documentos. Se você estiver passando por um divórcio, respire fundo, né? Sempre tente manter o diálogo, por mais que seja difícil, mas tente manter um diálogo aberto ali, principalmente quando envolve criação de filhos, é essencial. Já tem mais aí um conselho, doutora? A questão é precaução mesmo, né, doutora? Quanto mais você se precaver, né? Não que já case já pensando numa separação, não. Mas se precavenha, acompanhe os negócios, né? Tenha o cuidado, registre, anote tenha documentos que possam ser utilizados, se aproprie dos negócios, né, da relação. Que eu retomo de novo, né, aquela ideia, ou é o divórcio, ou é uma questão de outro. E se não for para nenhum dos dois, doutora Bianca, você tem direito, a relação conjugal, você tem direito de questionar um bem que foi comprado, um bem que foi adquirido, que foi vendido. Então acompanhe, ou como a doutora Bianca, pode servir para um divórcio, ou no caso de falecimento, se não houver nenhuma das duas situações, se for adiante, é o direito, né, do casal saber dessas situações. Exatamente. Peço que vocês continuem nos acompanhando aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, que estão no link abaixo. É sempre um prazer trazer conhecimento, compartilhar um pouquinho das nossas experiências do dia a dia. E se isso te ajudar de alguma forma, né, nós já ficamos imensamente gratos, né? Foi muito o nosso trabalho aqui, ele vai muito além do atendimento ao cliente, né? A gente sempre quer o melhor e, claro, sempre orientar as pessoas, né? A gente quer que vocês tenham sempre esse conhecimento. Conhecimento é uma fonte de poder. Ele te protege, ele te resguarda de muita coisa. Mais uma vez, eu desejo um feliz 2026 a todos. Que esse ano seja um ano de muita alegria, muita prosperidade, que novos caminhos se abram para todos nós, né? E podem contar conosco, né? Nós voltaremos no mês que vem com outro vídeo, com outro tema, e sempre querendo informar vocês e, claro, né, da melhor maneira possível. Exatamente, doutora Bianca.